continuamos então com equações algébricas. Agora nós vamos falar das relações de Girard. Você até já utiliza, mas não sabia que tinha esse nome. Vamos ver? Lembra da famosa equação do segundo grau, quando você resolvia por soma e produto das raízes, né? Você tenta adivinhar as raízes ali. Muito bem, da onde vem isso, né? Então vamos lá, vamos retomar a partir desse ponto. Lembrando que a equação do segundo grau, que você usou durante todo o ensino médio, ela é uma equação polinomial do segundo grau. Então a única diferença das que a gente está vendo, o grau dela é 2, tá bom? Muito bem, você aprendeu, né, que você tem a soma das raízes através dos coeficientes A e B, ó, vale menos B sobre A. E também aprendeu que o produto é C sobre A, né, sendo o ABC aqui os coeficientes da sua equação. Muito bem. Então, vamos entender da onde sai isso e vamos ver uma das demonstrações possíveis aqui. Pelo teorema da decomposição, a gente aprendeu isso agora em polinômios, todo polinômio pode ser decomposto no produto de N fatores, por exemplo, segundo grau em 2 fatores, terceiro grau em 3 fatores, de primeiro grau. Então, o que eu escrevi aqui foi o mesmo polinômio agora, né? Esquece um pouquinho essa igual a zero, pensa no polinômio, o mesmo polinômio, ax² mais bx mais c, e eu disse que ele pode ser igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Quer dizer, isso aqui é confirmado pelo teorema da decomposição, tá? Onde x1 e x2 são as raízes dessa equação. Muito bem, esse A aqui normalmente, a maioria das vezes você está vendo é 1, né? x², mas se tiver o coeficiente, o A aparece aqui. Muito bom. Então, isso aqui você está comigo, é verdade. Se não lembra, volta lá nas aulas de polinômios, procura o teorema da decomposição para você entender. Muito bem, entendido a partir daqui, vamos, a partir desta afirmação, mostrar essas duas fórmulas, tá bom? Mostrar que elas são verdadeiras. Eu vou dividir os dois membros aqui dessa equação por A. Então, como aqui é tudo multiplicação, esse A aqui vai sumir, né? Vai simplificar. Esse A do x² também vai sumir, só que o B e o C vão ficar com denominadores, vão ficar sobre A. Olha lá. Eu fiquei então com x² mais B sobre AX mais C sobre A. Primeiro membro dividido por A. Igual, no segundo membro, esse A aqui já era. Cancelou, ficou só o produto dos parênteses. Então, isso aqui você está acostumado, né? Vem fazendo equações polinomiais, você está acostumado a ver isso. X menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Tranquilo? Muito bem. Eu vou desenvolver esse parênteses aplicando a propriedade distributiva. Olha o x aqui na seta azul. X vezes x e x vezes menos x2. Então vai dar x vezes x, x², x vezes menos x2, menos x vezes x2. Ok? Legal. Agora a mesma coisa com o menos x1. Só cuidado com os sinais. Então menos x1 vezes x, eu escrevi menos x, x1. Só troquei a ordem aqui, tá? Produto, não tem problema. Menos com menos, agora ó, menos x1 vezes menos x2 vai dar mais x1, x2. Você já deve, olhando aqui, você já viu que aqui já apareceu o produto das raízes, da x1, x2. Esse x1, x2 nada mais é do que o nosso P aqui. É o produto das duas raízes. E observa aqui, olha, nesses dois, que o x ele é fator comum, ó. X é fator comum. Melhor ainda, o menos x, né? Então, eu posso colocar o menos x, só que o menos ficou aqui, o x lá. Mesma coisa, tá? Menos x em evidência e dentro do parênteses, então, vai x1, x2, tá? Não conseguiu entender? Faz assim, olha, x1 vezes x2 mais x2 vezes x. Com menos na frente, vai dar esses dois aqui, ok? Fatorado. Com isso, eu tenho desse lado aqui a soma das raízes e aqui o produto das raízes. Olha que legal. E tenho um polinômio do segundo grau igual a outro polinômio do segundo grau. Aí vem aquele conhecimento nosso sobre igualdade de polinômios. Para que eles possam ser iguais, tem que ter o mesmo grau, legal, e todos os coeficientes, tá? Para cada expoente vão ter que ser iguais. Então aqui o coeficiente é 1, lá é 1 também. Aqui o B sobre A é o coeficiente do x, grau 1. Ele tem que ser igual ao coeficiente do x de grau 1. Então eu posso dizer que menos x1 mais x2 vale B sobre A. Olha aqui, ó, menos x1 mais x2 vale B sobre A.
E esse C sobre A, que é o termo independente, tem que ser igual ao termo independente de lá. Então C sobre A é igual a x1 vezes x2. Matou, né? Aqui você tira, multiplica por menos 1 dos dois lados, você tira que a soma das raízes é menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A, que é o que você já vinha usando. Estamos bem? Tá bom, professor, por que tudo isso? Vem aqui a novidade. Muito bom. Se você fizer esse mesmo trabalho para terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, etc, etc, vão surgir relações parecidas com essa, tá? Baseadas nessa, que são chamadas as relações de Girard. Bom, você pode estar me perguntando agora, mas professor, para que voltar a esse assunto aqui? Já vi isso aqui durante o ensino médio. Qual é a novidade? A novidade, meu caro, minha cara, é que isso aqui que você usa para segundo grau vai valer para terceiro grau, vai valer para quarto grau. Opa, aí eu comecei a ver vantagem. Vale para polinômios de quaisquer graus, tá bom? Você demonstra da mesma forma para terceiro grau, por exemplo, mas é claro que a gente não vai fazer, você imagina que as relações vão ficar um bocado grandes, vão ficar gigantescas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para você um método prático para você decorar, tá? Não decorar exatamente, mas um método mnemônico, uma forma de você remontar as relações sem se atrapalhar. Vamos lá? Vamos pensar comigo o seguinte. No exemplo que eu pus aqui, eu tenho uma equação de quarto grau. Legal, botei os coeficientes na ordem A, B, C, D, E, tá? Até o termo independente. Aqui eu só tenho, cadê ela? Tá aqui, A, B, C, porque é do segundo grau. Tranquilo. De terceiro grau teria A, B, C, mais o D. Tá legal? E assim por diante. Muito bem. Como é que você começou na de segundo grau? Com a soma das raízes que dá menos B sobre A. No quarto grau, quantas raízes tem? Quarto grau vai ter 4 raízes. Legal. Então, a soma das raízes, 1, 2, 3, 4 raízes. Sabe quanto vai dar? Vai dar a mesma coisa, menos B sobre A. Que legal, já ficou mais fácil. Tá certo? Depois disso, você vai fazer como? Você vai combinar elas duas a duas, multiplicando duas a duas e somar tudo. Então, olha, x1 eu combino com x2, depois com x3, depois com x4. E soma, ó, x1, x2, x1, x3, x1, x4. Tem mais combinações possíveis? Tem. x2 com x3, x2 com x4. Põe a soma. Vou para x3, x3 com x4, acabou. Então, é a soma de todos os produtos de raízes duas a duas. Tranquilo? Muito bem. E quanto vai dar isso? Quanto deu aqui? C sobre A? Lá também dá C sobre A. Nossa, que bacana, é igual? É, igualzinho. Por isso que vai ficar fácil de você usar. Você entendeu? Bom, mas e aí como é que ficam as outras? Agora é que vem a lógica para você conseguir memorizar. Vamos comigo? Como é que você fez aqui? Soma delas unitariamente, não multiplicou com nenhuma. Combinadas 2 a 2, depois combinadas 3 a 3 e por último combinadas 4 a 4. Combinadas 3 a 3 eu posso fazer x1 com x2 com x3, depois o x1, x2 e o x4, tá certo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 combinações possíveis, somo as 4, né, os 4 produtos possíveis 3 a 3 e vou colocar aqui também uma fração. Já chego nela, não vou pôr ainda não. Finalmente, no último, eu vou combiná-las 4 a 4. Bom, mas como são 4, só tem uma combinação. Vou colocar aqui também uma fração. Tá legal? Professor, por que lá ficou mais simples? Porque era só segundo grau, então da primeira você já foi para a última, né? Da primeira para a última. Veja, segundo grau, 1, 2 relações. Quarto grau, 1, 2, 3, 4 relações. Gravou? As duas primeiras não são iguaizinhas? Igualzinho ao que você já sabe, tá careca de saber? Então vamos embora. B sobre A, C sobre A. Qual é o bom senso? O que o bom senso manda? Ora, D, né? D sobre A. E aqui? B, C, D, bom, deve ser E sobre A. Vale o bom senso? Vale. Mas, professor, e o sinal? Aqui é menos e aqui é mais. São os dois primeiros que você decorou, não foi? Você vai alternar os sinais até o fim. Então, se for elevado a 20, vai embora, você vai alternando. Como assim? Menos mais, menos mais. O próximo seria menos. Não tem o próximo porque é quarto grau. Pronto. Estão montadas as 4 relações de Girard para uma equação de quarto grau. Legal? Sabe o que a gente vai fazer?
vamos fazer para terceiro grau para você fixar isso, mas já resolvendo um exercício. Vamos embora? Ele pede para você resolver uma equação de terceiro grau, dado que a soma de duas raízes é igual a 5. Quando fala em soma das raízes, produto das raízes, você vai ter que vir à sua mente qual é a ideia, relações de Girard. E qual delas você vai usar? Sabe o que eu te sugiro? Esse exemplo aqui é simples, dava para ir um pouco mais rápido, mas eu vou fazer uma solução mais extensa para você criar uma metodologia para isso até você ficar muito craque. Olha só, eu vou escrever todas as relações de Girard, depois eu vejo qual eu vou usar, combinado? Então vamos lá, se ela é de terceiro grau, quantas raízes tem que ter? Ah, ela tem que ter 3 raízes. Muito bem, vou fazer aqui as relações, tá? Então as relações são as seguintes, são 3 raízes, eu vou ter a soma das 3, então eu vou ter x1, uma raiz, mais x2, outra raiz, mais x3, certo? Daqui a pouco eu ponho lá o resultado, você já sabe que sempre vai ser menos b sobre a, igual de segundo grau. Depois, como são 3, eu vou fazer a soma delas combinadas 2 a 2, então eu vou ter x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x1, não, x1 já foi com 2, já foi com 3, faltou o x2 com o x3. Essa é a segunda relação. Agora eu vou combinar elas 3 a 3. Bom, mas elas são só 3, então só tem um jeito. É x1 vezes x2 vezes x3. Opa, x3, tá bom? Então aqui as 3 relações de Girard, lembrando, terceiro grau, 3 relações, quarto grau, 4 relações, tá bom? Você precisa agora preencher lá os resultados. Tem um jeito muito fácil para você lembrar, qual é? Lembra sempre da de segundo grau. Na de segundo grau, a soma, que é a primeira relação, é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Anota isso. E agora vai na sequência. BC, a próxima é D. É sempre sobre a. E o sinal? Alternando, lembra? Olha, aqui é menos, mais, a mesma coisa. Menos, mais, menos. Só que aqui acabou antes, tá? Porque é terceiro grau. Tranquilo? Muito bem. Agora, você tem aqui as 3 relações e vamos decidir qual que você vai usar. Vamos olhar de novo o nosso exercício. Ele te dá uma equação de terceiro grau, tá bom? E diz que a soma de 2 das raízes é igual a 5. Aonde é que você acha que isso se encaixa nesse contexto, né? Essa é a ideia. Observando a primeira, olha, se você pegar 2 delas, quaisquer 2, tá? x1 e x2, ou x2 e x3, vou pegar aqui x1 e x2, e trocar isso por 5, você fica com uma incógnita só. Olha que legal, né? Observa o seguinte, você tem na primeira lá, x1 mais x2 mais x3, o resultado menos b sobre a vai ser 3. Da onde você tirou isso, professor? Olha só, o a é 1, o b é menos 3. Menos o b é mais 3 sobre 1, tá bom? E como você tem essa soma, veja, eu não uso todas, eu uso só umas vezes, que é o caso aqui. Mas eu escrevi todas. Por que eu escrevi todas? Porque enquanto eu não tiver muita prática, se eu não tiver isso tudo decorado, eu posso me equivocar, né, na escolha da relação que eu vou usar, ou às vezes no resultado. Então eu recomendo que escreva todas, e aí depois você escolhe. No caso eu escolhi a primeira, óbvio, né? Por quê? Porque eu sei que a soma de 2 delas é 5. E aí se eu trocar o x1 mais x2 por 5, eu vou reescrever essa equação dessa forma, ó. Igual a 3. E acabei de achar uma. Passando o 5 para lá, vai ficar x3 igual a 3 menos 5, ou seja, x3 igual a menos 3 menos 5 menos 2. Certinho? Guarda um resultado, você já tem uma das raízes. Pô, que legal! E agora? Vou usar as outras relações? Não. Você achou uma das raízes aí de terceiro grau, você vai baixar o grau, certo? Baixou para segundo, você resolve uma de segundo grau, então ficou muito fácil. Qual é o próximo passo? Ora, se você sabe que menos 2 é raiz, você já sabe que você vai montar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, colocar esta raiz aqui e vai dividir este polinômio, tá certo? Por x mais 2, que seria o x menos o menos 2, né? E põe lá então os coeficientes, 1, menos 3,
menos 4 e 12, perfeito? De novo, Brioufini, galera. Baixa o 1 e vai fazendo aqui, repetindo, né? 1 vezes menos 2 dá menos 2, com menos 3, menos 5. Repete menos 5 com menos 2, vezes menos 2, mais 10 com menos 4, 6. Repete 6 vezes menos 2, menos 12 com 12, 0. Era esperado esse 0? Claro que era, porque é divisível, né? Então o resto tem que ser 0, lembrando que ali é o resto. E o que é esse 1 menos 5x mais 6? Já falei o que é, né? É 1x² menos 5x mais 6. Por que eu sei disso? Porque ela é de terceiro. Estou dividindo por uma de primeiro, o resultado é uma de segundo. Então aqui tem que ser x², x e termo independente, tá bom? Esse 1 aqui quer dizer 1x². Esse menos 5 aqui quer dizer menos 5x. E esse mais 6 quer dizer mais 6 simplesmente, tá? E eu vou resolver esta equação. Então vamos lá. Eu não preciso, a de terceiro seria um parêntese de primeiro grau vezes essa. Eu vou direto para ela. Lembra quando eu falei para você que aos poucos a gente vai fazendo mais rápido, vai economizando passos no exercício? É isso aí. Tá? Cada vez que você fizer você vê que não precisa fazer tudo. Eu não preciso reescrever x mais 2 vezes, né? Você já tem lá a raiz, já parte para de segundo grau. E essa de segundo grau? Por Bhaskara ou por soma e produto? Vamos embora fazer por Bhaskara, só de brincadeira aqui. Delta vai, b², 25, menos 4ac, 4 vezes 6, 24. Então, menos 24, o nosso delta é 1. Com isso, nós temos que x vai ser igual, menos b, 5, né? b é menos 5, 5. Mais ou menos, raiz de delta, raiz de 1, 1. Sobre 2a, se o a é 1, sobre 2. E com isso, gente, eu tenho duas possibilidades para x. Aqui eu chamei de x3, então eu vou ter aqui o x1 e o x2, que são as que faltam aí, né? Vamos lá. 5 mais 1, 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Tá aí. Tem o meu conjunto de solução. Olha lá, ó. Conjunto de solução igual. Galera, terceiro grau. Quantas raízes? 3 raízes complexas. No caso, todas são reais, mas são complexas também. Quais são as raízes? Menos 2, 2 e 3. Então, põe aqui dentro. Menos 2, 2 e 3. E você concluiu, então, esse exercício. E perceba, não tem fórmula mágica como a de Bhaskara, mas você tem um monte de maneiras de se virar. Tá legal? As relações de Girard são mais uma forma de você resolver exercício, claro, dependendo aqui de alguma dica, de alguma outra informação que você tenha. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.